seja muito bem-vindo ao Plano Anual de Leitura da Bíblia com Rosânia e Lana. Hoje nós vamos ler do Salmo 114 ao Salmo 118. Salmo 114, a saída do Egito. Quando os descendentes de Jacó, o povo de Israel, saíram do Egito, aquela terra estrangeira, Judá se tornou o povo escolhido de Deus. Israel ficou sendo a sua propriedade. O Mar Vermelho olhou e fugiu. O Rio Jordão parou de correr. As montanhas pularam como carneiros e os montes saltaram como carneirinhos. Que aconteceu, ó mar? Para que você fugisse assim? E você, Rio Jordão, por que parou de correr? Ó montanhas, por que vocês pularam como carneiros? Montes, por que vocês saltaram como carneirinhos? Trema, ó terra, na vinda do Senhor, na presença do Deus de Jacó, pois ele faz com que as rochas virem fontes e transforma as pedras em fontes de água. Louvor ao verdadeiro Deus, 115. Somente a ti, ó Senhor Deus, a ti somente, e não a nós, seja dada a glória, por causa do teu amor e da tua fidelidade. Porque é que as outras nações nos perguntam onde está o Deus de vocês? Nós respondemos, o nosso Deus está no céu, ele faz tudo o que quer. Os deuses das outras nações são de prata e de ouro, são feitos por seres humanos. Eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm nariz, mas não cheiram, têm mãos, mas não podem pegar, têm pés, mas não andam, e da garganta deles não sai nenhum som. Que fiquem iguais a esses ídolos, aqueles que o fazem e os que confiam neles. Ó israelitas, confia em Deus o Senhor, ele é a ajuda e o escudo de vocês. Sacerdotes de Deus, confiem no Senhor, ele é a ajuda e o escudo de vocês. Confie no Senhor, todos os que o temem. Ele é a ajuda e o escudo de vocês. O Senhor lembra de nós e nos abençoará. Ele abençoará o povo de Israel e todos os sacerdotes de Deus. Ele abençoará todos os que o temem, tanto os importantes como os humildes. Que o Senhor Deus lhes dê muitos filhos, a vocês e aos seus descendentes. Que vocês sejam abençoados pelo Senhor, que fez o céu e a terra. Os céus pertencem somente ao Senhor, mas a terra ele deu aos seres humanos. Os mortos que descem à terra do silêncio não louvam a Deus, o Senhor, mas nós que estamos vivos daremos graças ao Senhor, agora e para sempre. Amém. Salmo 116, Deus salva da morte. Eu amo a Deus, o Senhor, porque Ele me ouve. Ele escuta as minhas orações. Ele me ouve sempre que eu clamo pedindo socorro. Os laços da morte estavam me apertando. Os horrores da sepultura tomaram conta de mim, e eu fiquei aflito e apavorado. Então clamei ao Senhor pedindo, ó Senhor Deus, eu te peço, salva-me da morte. O Senhor é bondoso e fiel, o nosso Deus tem compaixão de nós. O Senhor protege os que não podem se defender. Quando eu estava em perigo, Ele me salvou. Meu ser inteiro continue confiando em Deus, o Senhor, pois Ele tem sido bom para mim. Deus me livrou da morte, fez parar as minhas lágrimas e não deixou que eu caísse na desgraça. Por isso, no mundo dos que estão vivos, viverei uma vida de obediência a Ele. Eu continuei crendo, mesmo quando disse estou completamente esmagado. Não parei de crer, mesmo quando afirmei sem pensar. Não se pode confiar em ninguém. Que posso eu oferecer a Deus o Senhor por tudo de bom que Ele tem me dado? Levarei ao Senhor uma oferta de vinho para lhe dar graças porque me salvou. Na reunião de todo o seu povo eu lhe darei o que prometi. O Senhor Deus sente pesar quando vê morrerem os que são fiéis a Ele. Ó Senhor, eu sou teu servo, eu te sirvo, como te servi a minha mãe, tu me livraste da morte. Eu te darei uma oferta de gratidão e a ti farei as minhas orações, na reunião de todo o teu povo, nos pátios do teu templo, em Jerusalém, eu te darei o que prometi. Louvor a Deus, o Senhor. 117. Louvem a Deus o Senhor todas as nações, que todos os povos o louvem. O seu amor por nós é forte e a sua fidelidade dura para sempre. O que você está rindo? É só 2 versos. Então. Vamos ler o do 118 também? Não. Lê. Amor, qual é o seu problema? Ai, tadinho de você. Só 2, Não tem problema, amor. Eu não me importo. Era pra você ter continuado. Tá bom, então eu vou ler o 118. 118. Agradecimento pela vitória.
Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Que o povo de Israel diga, o seu amor dura para sempre. Que os sacerdotes de Deus digam, o seu amor dura para sempre. E que todos os que o temem digam, o seu amor dura para sempre. Na minha aflição eu clamei ao Senhor. Ele me respondeu e me livrou da angústia. O Senhor está comigo e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? O Senhor está comigo, é Ele quem me ajuda, por isso verei a derrota dos meus inimigos. É melhor confiar no Senhor do que depender de seres humanos. É melhor confiar no Senhor do que depender de pessoas importantes. Os inimigos que estavam em volta de mim eram muitos, mas, pelo poder de Deus, o Senhor, eu acabei com eles. Eles me cercaram por todos os lados, mas pelo poder do Senhor, eu acabei com eles. Eles se juntaram como abelhas em volta de mim, porém foram queimados no fogo como galhos secos. Pelo poder do Senhor, eu acabei com eles. Eles me atacaram com violência e eu quase fui derrotado, porém o Senhor me ajudou. O Senhor Deus me torna forte e poderoso, Ele me salvou. Escutem os gritos alegres de vitória no acampamento do povo de Deus. O poder do Senhor nos deu a vitória. Com o seu poder Ele fez grandes coisas, o poder do Senhor nos deu a vitória. Não vou morrer, pelo contrário, vou viver e anunciar o que o Senhor Deus tem feito. Ele me castigou com dureza, mas não deixou que eu morresse. Abram os portões do templo para mim. Eu entrarei e louvarei o Senhor. Este é o portão do Senhor. Somente os que lhe obedecem podem entrar por ele. Ó Deus, eu te louvo porque me escutastes e me destes a vitória. A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa. Este é o dia da vitória de Deus, o Senhor. Que seja para nós um dia de felicidade e alegria. Salva-nos, ó Senhor, salva-nos. Dai-nos prosperidade, ó Deus. Que Deus abençoe aquele que vem em nome de Deus, o Senhor. Daqui do templo do Senhor, nós abençoamos todos vocês. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Com ramos nas mãos, comecem a festa e andem em volta do altar. Tu és o meu Deus, eu te louvarei. Tu és o meu Deus, eu anunciarei a tua grandeza. Deem graças ao Senhor. Dei graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Eu quero falar do Salmo 116, não sei se você tem mais algum outro salmo para falar a respeito, mas eu quero falar sobre o conflito que o salmista enfrentava neste salmo que está aí na lista dos salmos que são considerados salmos órfãos, né? Que a gente não sabe exatamente qual foi o autor. Então, o Salmo 16 é um salmo órfão, a gente não sabe quem foi que escreveu. A gente sabe do espírito do salmista na ocasião em que ele estava escrevendo esse salmo. A gente sabe, por aquilo que ele narra no salmo, o que a alma dele estava enfrentando. E aí, eu me surpreendo com a maturidade e a espiritualidade que este salmista tinha. Ele fala no verso 7, meu ser inteiro continue confiando em Deus o Senhor, pois Ele tem sido bom para mim. É interessante porque ele está falando de apertos, ele está falando de perigos de sepultura, ele está falando de aflição, ele está falando de momentos de apavoramento. Ele diz no verso 3, os laços da morte estavam me apertando, os horrores da sepultura tomaram conta de mim, eu fiquei aflito e apavorado. Ou seja, mesmo diante desse cenário caótico, ele está dizendo, o meu ser inteiro, continue confiando em Deus o Senhor, pois Ele tem sido bom para mim. É como se Ele estivesse trazendo um imperativo para a alma dele. Esse ser inteiro fala da alma, a essência, a mente, o coração, ou seja, o centro das suas emoções. Ele está dizendo, olha, eu te ordeno a você continuar confiando em Deus o Senhor, porque Ele tem sido bom para você, Ele tem sido bom para mim. Ou seja, Ele não deixou que o conflito da situação, as intempéries que ele estava passando, desmerecesse o Deus a quem ele serve. E isso é muito importante a gente entender, porque existe em nós, seres humanos, é inerente do ser humano. A gente mistura tudo no momento de angústia, de decepção, de tristeza, de aflição, como ele estava aqui. A gente esquece das bondades de Deus, a gente evidencia o momento mal. Ele não, ele vive o momento mal,
mas ele, no momento mal, ele invoca um posicionamento que vai fazê-lo sair deste momento mais maduro do que ele entrou. E aí ele diz aqui numa forma que para mim me tocou muito o coração. Ele diz aqui no verso 11, não parei de crer, mesmo quando afirmei sem pensar. Não se pode confiar em ninguém. Ou seja, ele estava numa situação em que ele se sentia terrivelmente confrontado com o fato de não conseguir se apoiar em ninguém, de não conseguir confiar em ninguém. Então ele se apoia totalmente em Deus, e Deus é tudo o que ele precisa para que ele possa sair dessa situação de cabeça erguida e vitorioso. Para mim, o Salmo 116 foi fantástico. Verdade. Eu acho que é aquilo que a gente está sempre falando, né? Eu penso um monte de coisa para falar, mas seria algo que eu estou sempre pensando desde o começo dos Salmos. É porque realmente os Salmos, ele tem essa direção, né? De, como você, repetindo aquele fator que você fala, que Salmos é cânticos, né? São cânticos de hinos que eles faziam na congregação. Olha que interessante. Aí eu fico imaginando como é que eles cantavam esse salmo, né? Qual era a melodia? Tocava harpa ou a flauta? Mas é isso, e vamos seguindo. Eu acho que você falou tudo o que viria depois. Eu acho que realmente Salmos é uma constante lembrança da adoração a Deus, né? A tempo e fora de tempo e lugar. E o que eu quero deixar para concluir, a todos que estão acompanhando o plano de leitura da Bíblia com a gente, é o verso 10. Eu continuei crendo, mesmo quando disse, estou completamente esmagado. Eu não sei o momento que você está enfrentando, que você está passando. Nós estamos aí no meio de uma pandemia. Mas eu quero convidar você, mesmo se sentindo completamente esmagado pelas dívidas, pelas dificuldades, pelos desafios, pelas decepções, pelas tristezas, continue crendo. Faça como salmista. Continue crendo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.